Capítulo 49. Substituição. Viajar no tempo era uma coisa difícil de provar. Era conhecido como impossível entre os magos, e a prova do contrário usualmente se resumia à posse de conhecimentos e habilidades impossíveis. Infelizmente, isso muitas vezes simplesmente não era convincente o suficiente. Existia um número quase infinito de maneiras de coletar informações com magia, nenhuma das quais exigia viagens no tempo, e habilidades impossíveis podiam facilmente significar que você não era quem afirmava ser. Zorian sabia pouco sobre Shin que não podia ser explicado com algo mais mundano do que viajar no tempo. Ainda. Embora Zorian não tivesse ideia de se Shin iria realmente aceitar sua história, ele estava confiante de que as informações que havia anotado na folha de papel à sua frente, pelo menos dariam uma pausa ao homem. As reinicializações variaram bastante na maneira como se desenvolveram, mas algumas coisas sempre permaneceram as mesmas, o que significava que Zorian poderia dar ao Shin uma infinidade de pequenas previsões sobre os próximos dias. Coisas como o que seria escrito nos jornais, quais lojas mágicas anunciavam vendas especiais em preparação para o festival de verão e o que os alunos acabariam saindo da academia por causa das incursões monstruosas. Ajudou o fato de haver menos de uma semana desde o início do reinício, portanto os eventos ainda não tinham tempo para divergir muito. Individualmente, cada uma das coisas que ele havia escrito era fácil de explicar. Quando tomado como um todo, ele teria que ser o melhor maldito espião de toda a cidade para adquirir esse tipo de informação, e isso ainda não explicaria como ele soube de alguns dos eventos mais repentinos da lista. Ele entregou a lista a Shin, que rapidamente a digitalizou e embolsou com um aceno silencioso. Ele disse a Zorian que tentaria verificar suas alegações no fim de semana e que Zorian deveria visitá-lo novamente na segunda-feira. E foi isso. Um resultado decente, considerando tudo. Zorian esperava que Shin criticasse sua caligrafia e lhe dissesse para começar de novo e escrever corretamente dessa vez. Ele se despediu de Shin e foi embora. Ele estava voltando para casa, tentando ociosamente pensar em uma boa maneira de abordar bem o assunto da alma de Sudumir para Kael, quando viu uma garota de cabelos verdes acenando para ele à distância. Surpreso distraído como ele estava, levou alguns segundos para perceber quem ele estava olhando. Mesmo que o cabelo verde fosse muito raro e, portanto, uma grande oferta. Era Kopriva Reid, um de seus colegas de classe. Ele acenou de volta incerto, imaginando o que era aquilo. Era uma cortesia comum cumprimentar seus colegas de classe quando você os encontrava fora da academia, é claro, mas não era a primeira vez que Zorian encontrava Kopriva fora da academia e ela nunca reagiu assim no passado. Ela daria um aceno de cabeça se eles passassem um pelo outro ou dissessem olá se ele fizesse isso primeiro, mas nunca tente atrair sua atenção como ela acabou de fazer. O que fazia sentido, realmente. Ela era quase totalmente estranha para ele, assim como a maioria de seus colegas de classe. Então, por que ela estava? Oh, deixa pra lá, ele iria descobrir o que ela queria em breve. Ela estava atravessando a rua e seguindo na direção dele. Zorian a estudou enquanto ela se aproximava, tentando ver se ele estava com algum tipo de problema. Ele não sentia hostilidade ou apreensão emanando dela, provavelmente não, mas Kopriva sempre o intimidava. Menos desde que ele ficou preso no ciclo do tempo-traço, antes de evitá-la ativamente sempre que possível, mas mesmo em sua situação atual ele preferia não se envolver com alguém da casa Reid. Ele ainda estava vulnerável a ser drogado sem sentido, e esse era o tipo de especialidade deles. Ele claramente não foi o único que a achou intimidadora também. Ela era uma garota alta e bem torneada, algo que Zorian poderia testar no momento, o que com ela se aproximando cada vez mais de sua posição, mas muito poucas pessoas tentaram cortejá-la ao longo dos anos. Até Benizek se absteve de fazer um passe para ela, o que foi incrível. Zorian tinha certeza de que a Koji era a única garota da classe com quem Benizek nunca havia tentado flertar. Zorian, você não pode acreditar como estou feliz em vê-lo aqui, disse ela quando finalmente chegou perto o suficiente. Ele levantou as sobrancelhas com a declaração. Você mora junto com Kael, certo? Sim, ele confirmou, curioso o que isso tinha a ver com qualquer coisa. Boa. Concordei em me encontrar com ele sobre um negócio hoje e ele me deu as instruções para esse lugar de Maia onde vocês dois moram, mas parece que estou me lembrando de algo porque não consigo encontrá-lo, disse ela. Você poderia me dar algumas instruções aqui? Eu posso fazer melhor. Eu mesmo estou indo para lá, então se você não se importa,
Posso acompanhá-lo até lá, ele disse. Ótimo. Eu estava esperando que você dissesse isso, ela sorriu para ele. Lhe darei o caminho, então. E não mencione a ninguém que eu me perdi, ok? Isso foi muito embaraçoso, eu não sei como eu errei tanto. Se Kael pergunta, nós, apenas. Nos encontramos no caminho por acidente. É verdade, de qualquer maneira. Zorian assentiu em aceitação e os dois partiram para o lugar de Maia. Ele não pôde deixar de franzir a testa para Kopriva um pouco, no entanto. Negócio. Era isso que ele pensava? Infelizmente, Kopriva notou o olhar e interpretou mal seu significado. O que isso procura? Ela perguntou defensivamente. Você não aprova que eu vá para sua casa ou algo assim? Não é assim, Zorian assegurou-lhe apressadamente. Cara, ela era espinhosa. É que quando Kael me disse que encontraria alguém para comprar aqueles ingredientes alquímicos raros, eu não esperava que esse fosse o resultado. Eu pensei que ele iria procurar alguém bem mais velho. Quando Kael disse a Zorian que ele precisava obter uma boa quantidade de ingredientes alquímicos normalmente restritos para continuar sua pesquisa, Zorian pensou que o impasse iria a alguma loja sombria ou algo assim, e não tentaria intermediar um acordo com um de seus colegas de classe. Por outro lado, Zorian teve que admitir que a ideia não era estúpida. A House Raid, da qual Kopriva era membro, se especializou no cultivo de plantas mágicas e no processamento delas em ingredientes alquímicos. Também era um segredo público que eles estavam fortemente envolvidos na venda de drogas e produtos ilegais de alquimia em geral, e através disso mantinham laços profundos com grupos do crime organizado. Houve um julgamento altamente divulgado contra a Câmara alguns anos atrás, pois vários grupos de contrabando foram liderados por membros exilados da casa, mas nada saiu disso no final. A Casa Reed foi responsável por uma proporção considerável dos campos de ervas, estufas e reservas florestais de Eldemar, alguns dos quais ninguém, exceto a Casa Reed, sabia como cuidar, por isso o governo não estava disposto a antagonizá-los demais. Então, sim, havia alguma lógica em Kael abordar o Kopriva para adquirir os ingredientes necessários, embora Zorian ainda estivesse muito surpreso por ter funcionado. Ele esperava que Kopriva agisse indignada com a implicação de que ela estava envolvida em atividades criminosas, temendo algum tipo de truque. Isso é o que Zorian teria feito em seu lugar. Ele teria que perguntar a Kael como ele havia feito isso mais tarde, para o caso de haver algum segredo sobre o qual ele deveria saber. Ele pretendia fazer uso de redes criminosas em um futuro próximo, afinal de contas. Espere, você está nisso? Ela perguntou, surpresa. Sim. Estamos em uma espécie de parceria, disse Zorian. Disse ela, dando-lhe um olhar especulativo. Eu nunca imaginaria que você estivesse envolvido em algo assim. Você parece tão atado, sabe? Por outro lado, você é um cara muito motivado, e meu avô sempre dizia que ninguém nunca era poderoso seguindo a lei. Tal sabedoria sábia da geração mais velha. Para dizer a verdade, eu nunca imaginaria que você também estaria envolvido em algo assim, disse Zorian. Quero dizer, você não ficou chateado quando Kael se aproximou de você sobre isso. Não incomoda a você que um de seus colegas automaticamente assumisse que você estava envolvido nos outros assuntos de sua família simplesmente porque você faz parte da House Raid? Ela bufou ironicamente. Todo mundo assume isso de qualquer maneira, disse ela. Eles são educados demais para dizer isso em voz alta. Pelo menos a maior parte do tempo. Além disso, fiz algumas suposições pouco caridosas sobre ele também. Eu não teria reconhecido nenhuma oferta aleatória, sabia? Se você tivesse sido o único a se aproximar de mim, eu teria dito para você ir para o inferno. E possivelmente deu um soco em você, se você não recuou depois disso. Mas como Kael é um beco sem saída, presumi que sua oferta é realmente genuína. Morlocks tem uma reputação própria, você sabe. Ah, então, isso é por isso que ele tinha trabalhado tão facilmente. Kopriva então tentou convencê-lo a dizer a ela para o que ele e Kael precisavam, de tanto material restrito e como haviam conseguido o dinheiro para pagar por isso. Zorian respondeu primeira, dizendo que era para pesquisas médicas benignas, totalmente verdade, a menos que Kael o estivesse enganando, mas se recusou a responder perguntas sobre o dinheiro. Ele aproveitou a chance para perguntar se ela estava planejando denunciá-los a alguém, lendo seus pensamentos superficiais, para se certificar de que estava dizendo a verdade. Ela negou isso, sinceramente,
até onde ele sabia, e parecia mais divertida do que insultada pela acusação. Ela realmente não acreditava que eles quisessem os materiais para pesquisas médicas. Zurian não se incomodou em convencê-la de que estava dizendo a verdade. Depois disso, a conversa mudou para outros tópicos mais casuais, principalmente relacionado à academia, pois esse era um assunto relativamente inofensivo, mas Kopriva às vezes entrava em sua vida particular quando via uma oportunidade conveniente de fazê-lo. Foi interessante, pois ela não tinha sido tão faladora nas reinicializações anteriores quando se juntou ao grupo de combate mágico. Eventualmente, eles chegaram ao seu destino, momento em que Kopriva encontrou Imaya. Seu senhorio nunca tinha ouvido falar em House e tinha uma cara de pôquer ainda melhor do que Zorian pensara, porque ela parecia positivamente feliz com a visita de Kopriva. Ela insistiu que Zorian era rude em não oferecer a Kopriva algo para comer e beber antes de arrastá-la para longe para fechar um acordo. Comida antes do trabalho, disse Maya em voz de palestrante, essa é a regra. Como Kopriva parecia realmente empolgado com a perspectiva de comer alguns biscoitos caseiros, Zorian concordou. Ele não estava com tanta pressa. Ele realmente não deveria ter ficado surpreso quando Kopriva pediu a Imaya um copo de cerveja, ou quando Imaya deu a ambos um copo em resposta. Ele secretamente transmutou o líquido em algo não alcoólico enquanto eles não estavam olhando, mas isso apenas fez com que as coisas tivessem um gosto ainda mais repugnante do que normalmente, para que ele possa ter atingido o próprio pé. No final, enquanto o acordo foi concluído com sucesso, o que deveria ser uma visita relativamente curta acabou levando a maior parte da tarde. Kopriva acabou conhecendo Kiriele, com quem ela se dava surpreendentemente bem. Ele teria que conversar com sua irmã mais tarde sobre o que era aceitável para conversar com a garota de cabelos verdes, já que Kopriva disse que passaria novamente na próxima semana para entregar os materiais. Ele provavelmente deveria conversar com Imaya também, para o caso de a mulher mais velha realmente não ter ideia de com quem estava lidando. Por fim, Zorian não se preocupou muito com a coisa toda. O acordo foi amplamente organizado por Kael, para Kael, com o papel de Zorian em pagar principalmente por tudo. Como tal, ele achou que era apropriado deixar o garoto Morlock cuidar disso enquanto Zorian se concentrava em outra coisa. Deuses sabiam que ele tinha muitas coisas disputando seu tempo como era. O plano de Zorian para o fim de semana consistia em 2 dias sólidos de brigas de Aranea e acompanhamento da leitura da memória para praticar eventual abertura do pacote de memória da matriarca. Infelizmente, o plano não sobreviveu à colisão com a realidade. Seu primeiro alvo, a teia Burning Apex, nas proximidades de Soria, acabou sendo uma péssima escolha para agressão. Eles eram uma teia marcialmente inclinada, proficiente em combate mágico e mental, e passaram a maior parte de sua existência em feroz competição com as teias vizinhas. A patrulha que ele emboscou parecia alvos fáceis para ele, mas acabaram sendo tudo menos isso. Eles trabalharam juntos na perfeição, tiveram algum tipo de ataque mental que poderia atravessar parcialmente suas barreiras mentais e prepararam o campo de batalha de antemão. Eles acabaram manobrando em uma armadilha de explosão pré-existente e detonaram uma pedra ao lado dele. Ele conseguiu se proteger contra a maior parte da explosão, mas ele ainda acabou com um braço gravemente ferido e uma infinidade de arranhões menores. Além disso, ele teve uma forte dor de cabeça quando não conseguiu se proteger adequadamente dos ataques telepáticos. Ele ativou sua pedra de recordação e fugiu. O dano não foi nada sério, ele descobriu mais tarde, mas levaria vários dias até que ele fosse completamente curado, mesmo com as poções de cura que Kael estava fornecendo a ele. Desde que embarcou em novas campanhas contra Aranea, embora em menos da melhor forma, pareceu-lhe uma péssima ideia. Seus planos teriam que ser adiados. Droga! Pelo menos Kael estava feliz. Desde que descobrira que Zorian podia se teletransportar por todo o país como quisesse, ele tentava convencer Zorian a levá-lo ao deserto do norte para poder colher ervas, cogumelos e outros materiais para sua pesquisa. Zorian havia sido decididamente contra, considerando que era um desperdício de tempo. Mas, como seu plano já estava arremessado ao inferno e ele não podia fazer muito no momento, ele imaginou que iria conceder o desejo de Kael dessa vez. Nesse sentido, domingo encontrou Zorian vagando pela floresta com Kael. Zorian esperava que seu papel fosse simplesmente teleportar Kael e protegê-lo de qualquer coisa que tentasse matá-los, mas Kael estava se sentindo falador naquele dia e insistiu em explicar tudo o que estava fazendo com Zorian.
Toda vez que encontrava uma das plantas que Kael procurava, o Morlock dizia-lhe por que a planta podia ser encontrada naquele local específico, para que era útil e como colher a planta corretamente. Todas essas informações eram muito importantes e fáceis de serem encontradas. Não se pode encontrar esse tipo de coisa na maioria dos livros, pois as pessoas relutam em compartilhar esse tipo de informação. Era muito fácil sobrecarregar plantas mágicas específicas se muitas pessoas estivessem fazendo isso. Portanto, havia uma tendência entre os herbalistas de guardar seus segredos com firmeza e apenas transmiti-los a seus aprendizes. Mesmo assim, algumas plantas mágicas foram totalmente extintas ao longo dos séculos devido à exploração incontrolável, tornando poções que eram usadas para serem impossíveis de serem feitas nos tempos modernos. Então, sim, era bom saber tudo isso. E ainda não entendo por que você queria tanto fazer isso, reclamou Zorian enquanto usava uma faca para colher algum tipo de grama do rio. A coisa era difícil de colher corretamente, já que era preciso cortá-la rapidamente e exatamente no lugar certo, ou suas propriedades alquímicas seriam completamente arruinadas. Não é uma coisa fácil de fazer com uma mão ferida. Poderíamos ter comprado tudo, isso em uma loja e economizado muito tempo. Sim, eu sei que teria sido bastante caro, mas eu poderia pagar facilmente. Dinheiro é menos um problema para mim do que tempo. Receio que você esteja errado, disse Kael, balançando a cabeça. O garoto Morlock estava agachado não muito longe de Zorian, encarando uma grande pedra como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Zorian sentiu vontade de perguntar a Kael o que diabos havia de tão interessante naquela rocha, mas acabou decidindo que não queria saber. As coisas que estamos coletando são muito difíceis de encontrar em uma loja. Eles tendem a ser arrebatados por alquimistas ricos e influentes que os compram diretamente das pessoas que os juntam na natureza. Eles nunca chegam às prateleiras. Realmente? Zorian perguntou surpreso. Estranho. Você pensaria que alguém iria começar a cultivá-los se eles estivessem em uma demanda tão alta? Você sabe, como Houseraid e muitos outros já estão fazendo por outras plantas mágicas úteis. Nem todas as plantas podem ser cultivadas em condições controladas, disse Kael. Muitos deles não podem sobreviver fora do ambiente natural por qualquer motivo, e esse ambiente é impossível ou antieconômico para imitar artificialmente. Outros crescerão muito bem, mas perderão qualquer essência que os torne úteis se não forem tratados da maneira correta ou expostos a condições muito específicas. Alguns deles podem ser transplantados para jardins e sobreviver, mas nunca crescerão ou se reproduzirão depois. Alguns deles crescem tão lentamente que ninguém pode realmente se incomodar em esperar que cresçam até a maturidade. Ok, entendi, disse Zorian, interrompendo sua palestra. Plantas mágicas são muito difíceis de domesticar. Na verdade, eu já sabia disso, mas os que estamos reunindo não me parecem tão especiais assim, sabe? Mas se você disser o contrário, aceitarei sua palavra. Não sou especialista em botânica, de forma alguma. Nem eu, mas sei algumas coisas sobre o assunto. Minha mãe adotiva insistiu que eu tinha que saber essas coisas se quisesse ser um alquimista de verdade, disse Kael, levantando-se e descartando um monte de musgo que ele examinava até um momento atrás. Você terminou com isso? Você precisa de alguma ajuda? Aqui, disse Zorian, entregando a Kael a grama do rio que ele colheu. Acho que consegui todos eles corretamente, mas você provavelmente deve verificar para ter certeza. Kael olhou para o pequeno embrulho nas mãos de Zorian e imediatamente descartou 3 dos caules que Zorian aparentemente arruinara sem perceber. Como Kael podia reconhecer que, à primeira vista, Zorian não fazia ideia. Acho que terminamos aqui, disse Kael, olhando em volta por um segundo. Acho que não vamos encontrar mais nada aqui sem muita caminhada. Você acha que pode nos teletransportar para a próxima seção da floresta agora? Certo. Minhas reservas de mana foram reabastecidas há um tempo atrás, disse Zorian. Vamos então. Mais fundo no deserto desta vez. Não fomos atacados por nada verdadeiramente perigoso o dia inteiro e quero ver se consigo encontrar alguma era fantasma ou flores da lua, disse Kael, apontando para o norte. Zorian assentiu, imperturbável pelo perigo um tanto maior. Embora existissem algumas criaturas do que poderiam matá-las tão profundamente na floresta, ele deveria poder notá-las a tempo e teleportá-las para a segurança. Um minuto depois, eles chegaram ao seu novo destino e Kael começou a olhar em volta para avaliar seus arredores.
Teletransportar é muito conveniente, comentou o garoto de cabelos brancos. Mal posso esperar para aprender como fazer isso. Quanto tempo você acha que levaria para aprender a me teletransportar assim? Eu não sei. 1 ano ou 2? Zurian especulou. Se você trabalha duro em suas habilidades de modelagem, é isso. Em apenas alguns meses, se você trabalhar comigo para criar um regime de treinamento para você, como estou fazendo para Taiwan. Ah! Talvez eu aceite isso em algum momento, ele disse. Estou desperdiçando muito do seu tempo e nervosismo, no entanto, e não quero ser ganancioso. Você ajudou bastante nas reinicializações, garantiu Zurian. Você ganhou alguma consideração de mim, no que me diz respeito? Entendo, disse Kael especulativamente. Nesse caso, gostaria de incomodar um pouco os desaparecimentos que acontecem ao redor de Knes ou de Veri. Muitas dessas pessoas eram minhas amigas e conhecidas, e o destino delas repousa pesadamente em minha mente. Sei que você esteve ocupado nessas últimas reinicializações, mas talvez você tenha analisado o assunto em algum momento. Bem, ele não tinha planejado ter essa conversa durante esse passeio em particular, mas supôs que este era um momento tão bom quanto qualquer outro para contar a Kael sobre a armadilha da alma de Sudomir. Na verdade, sobre isso. Zurian esperava que Kael surtasse ao ouvir o que Sudomir estava fazendo em sua mansão isolada na floresta, e não ficou desapontado a esse respeito. Na verdade, Zurian subestimou muito quão furioso o garoto Morlock ficaria até o final da história. Kael, em uma impressionante exibição de imprudência, queria que eles fossem visitar a mansão Yasku, imediatamente para que ele pudesse inspecionar a armadilha da alma de Sudomir. Zurian levou quase 1 hora para convencer o outro garoto de que essa era uma ideia espetacularmente ruim. Zurian ainda estava ferido, Kael não estava pensando direito, e nenhum deles havia feito os preparativos para essa expedição. Você percebe o que isso significa, certo? Kael perguntou a ele. Aparentemente, era uma pergunta retórica porque Kael respondeu imediatamente. Todas as vezes que você morreu durante a invasão, sua alma provavelmente foi sugada por essa coisa junto com a de todos os outros. Sim, então? Perguntou Zurian. O mecanismo do loop de tempo claramente não se importa com isso. Ele apenas arranca minha alma do pilar e continua a fazer as coisas como de costume. Embora agora que Zurian tenha pensado nisso, isso por si só possa ser uma pista de como o ciclo do tempo realmente funcionava. Pode ser que o mecanismo do loop do tempo seja tão poderoso que possa extrair casualmente sua alma de uma prisão de alma gigante que provavelmente tinha 1 milhão de salvaguardas contra alguém fazendo exatamente isso. Mas também pode ser que tudo desse jeito meio que contorna o problema. Se o ciclo do tempo realmente destruiu tudo sempre que revertia o tempo, talvez não importasse onde sua alma acabou no final, desde que ainda esteja intacta. Sim. E o processo de coleta é aparentemente suficientemente benigno para que você não sofra nenhum dano de alma ao ser exposto a ele várias vezes, disse Kael. É bom saber, pelo menos. Definitivamente coloque alguns dos meus medos para descansar, mas Zurian, eu, sinceramente, não tenho certeza do quanto posso ajudá-lo com isso. Quando você realmente se importa, eu sou apenas um participante da magia da alma, e Sudomir é claramente um especialista no campo. Ele também se aprofundou em áreas da magia da alma que eu nem teria tocado, por isso, mesmo que eu fosse um especialista, poderia não ter sido de nenhuma ajuda. Vou ver o que posso descobrir nos próximos dias, mas com toda a probabilidade você terá que encontrar outra pessoa para ajudá-lo a lidar com Sudomir. Suponho que você não tem alguma recomendação? Zurian tentou. Eu já te dei uma lista de pessoas que conheço que se envolveram em magia da alma aí, bem. Sudomir já conseguiu a maioria delas. Kael balançou a cabeça tristemente. Desculpa. Talvez tente aquele padre, guerreiro com quem Lucav é amigo. Ele claramente tem uma experiência considerável com a magia da alma e parece que ele poderia ajudar. De fato, o sacerdócio em geral pode ser sua melhor aposta. Eles costumam procurar pessoas como Sudomir e ter especialistas qualificados e a experiência necessária para algo assim. Tenho certeza de que eles não descartarão suas reivindicações imediatamente. Eles levam os relatos de necromancia muito a sério, e suas acusações devem ser fáceis de provar. Basta teleportar alguém nas proximidades da mansão de Yasku e deixá-los ver as evidências. Essa é uma ideia interessante. Na verdade, posso tentar isso no próximo reinício,
Se você realmente não puder me ajudar de nenhuma maneira, disse Zorian. Embora eu esteja preocupada com isso se transformar em algo enorme e atrair a atenção de Rehob. Sudomir está muito conectado à invasão. Não acho que os Ibazans permaneceriam em segredo por muito tempo se a mansão Yeskul fosse atacada dessa maneira. Honestamente, isso pode ser uma coisa boa, especulou Kael. Rehob acha que você faz parte de um exército de viajantes do tempo para pegá-lo, certo? Nesse caso, pode ser realmente suspeito se você não fizer periodicamente algo grande como esse. Bem, talvez, disse Zorian. Mas ainda é uma grande dica para Rehob, dizendo a ele onde procurar para descobrir mais sobre sua oposição. Eu sinto que é muito perigoso me expor a um perigo assim. Depois de um tempo, eles ficaram sem ideias para se recuperar e um silêncio desconfortável desceu entre eles. A incapacidade de Kael de ajudar muito contra Sudomir continuava corroendo, piorando gradualmente seu humor, e Zorian não sabia o que dizer para animá-lo. Ele duvidava que Kael quisesse ser animado. Eventualmente, Kael decidiu simplesmente interromper sua expedição e pediu a Zorian que os teletransportasse de volta para casa. A viagem de coleta terminou. Chegou a segunda-feira e, com ele, o encontro com Svin. Svin nunca tinha dito a Zorian quando exatamente ele deveria comparecer para a conversa deles. Então Zorian decidiu ir vê-lo quando as aulas terminassem e ele não tinha outras obrigações. Svin, como se viu, tinha outras ideias. O homem acabou causando um pequeno tumulto ao invadir a primeira turma do dia de Zorian para buscá-lo, evidentemente impaciente para falar com ele. Ele não tinha ideia se isso era bom ou ruim, e Svin se recusou a discutir qualquer coisa até que estivessem em segurança dentro de seu escritório. Então, Zorian perguntou: qual é o seu veredicto final? Em vez de responder, Svin pegou uma esfera de pedra do tamanho de uma palma da gaveta e entregou a Zorian. Canalize alguma mana para este orbe, disse Svin. No momento em que Zorian fez isso, a esfera de pedra iluminou-se com um suave brilho amarelo. Isso era muito familiar para Zorian. Isso o lembrou daqueles orbes de treinamento básico que receberam durante o primeiro ano na academia, aqueles que ajudavam os alunos a aprender como canalizar sua mana de maneira confiável para o alvo. Qual era o sentido de fazê-lo fazer algo assim de novo? Espere. Essa coisa está atestando minha assinatura de mana. Zorian perguntou, curioso. Sim, confirmou Svin. O mana pessoal de cada um é único. Você pode ocultar ou alterar sua assinatura de mana, mas não pode imitar a de outra pessoa, até onde eu saiba. O máximo que você pode fazer é enganar o orbe para que dê um falso positivo, mas eu seria capaz de dizer se você o estivesse mexendo dessa maneira. Parece que você realmente é quem afirma ser, Sr. Kaczynski. Eu esperava isso, mas seria descuido não verificar. Primeiro era uma fechadura na minha assinatura de mana, e agora isso. Como exatamente a academia adquiriu minha assinatura de mana? Não me lembro de ter dado em nenhum momento, disse Zorian, devolvendo o orbe a Svin. Toda vez que você usou um desses orbes de treinamento durante seu primeiro ano, disse Svin, acenando com o globo de pedra na frente do rosto de Zorian, você estava efetivamente dando à academia sua assinatura de mana. Era apenas uma questão de travar a esfera para preservá-la para uso futuro. E isso é legal? Zorian franziu a testa. Svin assentiu. Exigido por lei, até. O governo gosta de ter assinaturas de mana de todos à mão para investigações. Simplifica bastante muitas disputas de identidade e coisas do gênero. Certo. Zorian suspirou. Então, agora que estabelecemos, sou de fato Zorian Kaczynski. Sim, o problema do ciclo do tempo, disse Svin, colocando a esfera de volta na gaveta. Presumo que você esteja ciente da opinião predominante sobre viagens no tempo. Zorian assentiu. Eles dizem que é impossível, disse ele. Eu sei. Mas isso é teoria e muitas experiências fracassadas, interrompeu Svin. E minhas experiências pessoais dizem o contrário, continuou Zorian, ignorando a interjeição de Svin. Qualquer que seja a opinião predominante, posso ver claramente que a viagem no tempo é possível. É apenas uma questão de convencer você de que estou dizendo a verdade ou não. Você me convenceu de que há algo em sua história, pelo menos, disse Svin. Mas tenho medo de precisar de mais convencimento antes de aceitar a ideia de um ciclo do tempo. Você acha que poderia esclarecer algumas coisas para mim? A hora e meia seguinte consistiu em Svin interrogar Zorian sobre as regras que governavam o ciclo do tempo e os eventos que o cercavam.
O interrogatório foi detalhado o suficiente para que Svin provavelmente percebesse que Zorian estava escondendo algumas coisas dele, mas o homem nunca o chamou. Ele também nunca escreveu nada, simplesmente encarando Zorian e ouvindo suas explicações em silêncio. Honestamente, tudo era um pouco enervante. O mundo material foi separado dos reinos espirituais? Svin perguntou, erguendo uma sobrancelha para ele. E você não achou que isso merecesse uma inclusão nessa lista de coisas que você me deu no final de nossa reunião de sexta-feira? Bem, o que isso provaria? Zorian se defendeu. Nada disso diz especificamente viagem no tempo. Não, mas ajuda a melhorar um dos principais problemas que me incomodam com este cenário, disse Svin, encarando-o. Ou seja, a incrível escala do evento que você está descrevendo. Você descreveu o ciclo do tempo como um fenômeno cósmico. Ele não apenas introduz sua alma no passado, mas literalmente reverte o tempo para tudo, exceto você e seus colegas viajantes do tempo. Essa é uma afirmação implausível. O universo é muito grande e mágico, como entendemos, tem fortes limitações. Mas se o ciclo do tempo tiver que cortar o domínio material da esfera espiritual para fazer seu trabalho, isso significa que ele é de alguma forma limitado em escopo, e isso torna a coisa toda muito mais crível para mim. Você falou com um astrônomo para ver se havia alguma irregularidade nas estrelas e órbitas planetárias? Não, Zorian franziu a testa. Por que você acha que haveria irregularidades? Porque qualquer designer de magia responsável tenta minimizar os custos da magia, independentemente da quantidade de mana que ele tem à sua disposição, disse Svin. Se eu estivesse encarregado de construir um feitiço que faça o que você descreve, não teria me incomodado em estender o efeito além do que eu absolutamente precisava. Por que gravar recursos desnecessariamente? Ninguém jamais pôs os pés nos outros planetas, muito menos nas estrelas distantes. Você poderia, simplesmente substituir os seus por uma tela ilusória e acabar com ela. A maioria das pessoas nunca saberia a diferença. Mas os astrônomos podem, Zorian adivinhou. Sim. Especialmente se o feitiço se originar da época do primeiro imperador Icosiano, como você disse que poderia. Não havia telescópios naquela época, e até mesmo observadores profissionais de estrelas confiavam em seus olhos para observar as mudanças nos céus. Uma ilusão boa o suficiente para enganá-los pode não ser suficiente para fazer o mesmo hoje, disse Svin. Acho que vale a pena tentar, disse Zorian, duvidoso. Embora eu seja honestamente meio cético que vá a qualquer lugar. Tenho certeza de que você não pode simplesmente isolar nosso planeta do resto dos corpos celestes sem quebrar tudo horrivelmente e matar todos nós no processo. Tem que haver um limite em algum lugar, disse Svin. Vou conversar com os astrônomos que conheço e ver o que eles me dizem. Enquanto isso, anote em algum lugar para incluir a separação do mundo espiritual em sua lista na próxima vez que tentar me convencer de que o ciclo do tempo é real. Deve fazer maravilhas por sua credibilidade. Além disso, certifique-se de assinar a lista com isso. Svin tirou um pedaço de papel do bolso e entregou a ele. Escrito com letras perfeitas, havia uma longa sequência de letras e números. A coisa toda era completamente aleatória e sem sentido, tanto quanto Zorian poderia dizer. Algum tipo de mensagem codificada. Zorian refletiu alto. Alguma coisa similar. Eu fiz muitas contingências ao longo dos anos, incluindo as de quando espero ter minhas memórias editadas contra minha vontade e quero enviar mensagens para o meu futuro eu, disse Svin, surpreendendo Zorian. Isso foi bastante paranoico. E também uma boa ideia. Ele provavelmente deveria fazer sua própria versão disso. Você terá que memorizar tudo perfeitamente para que isso funcione. Se mesmo um único número ou letra estiver fora do lugar, tudo estará arruinado. Zorian levou alguns segundos para confirmar o código em sua memória e imediatamente criou um pacote de memória em torno dele, preservando-o permanentemente para uma recuperação sem falhas no futuro. Feito, disse ele, devolvendo o pedaço de papel a Svin. E agora? Baseado nos vários romances de aventura que Zorian lera quando criança, ele meio que esperava que Svin queimasse imediatamente o pedaço de papel na mão para evitar que caísse em mãos erradas. Mas não. Svin apenas o colocou de volta no bolso e lançou um olhar de busca a Zorian. Decepcionante. Isso, Sr. Kaczynski, é algo que eu deveria lhe perguntar, disse Svin. Eu estava originalmente preocupado que você pudesse ser um impostor e que estivesse editando minhas memórias.
Independentemente de você ser ou não um viajante do tempo, você efetivamente colocou esses medos para descansar. Sinceramente, não tenho o direito de exigir mais de você. E agora, de fato? Bem, você é tecnicamente meu mentor e deveria me aconselhar sobre como desenvolver minha mágica, tentou Zorian, esperando que Shin realmente fizesse seu trabalho corretamente pela primeira vez. Ele estava curioso para saber como eram os ensinamentos de Shin quando ele não estava fazendo suas acusações através de algum teste de dedicação confuso. Infelizmente, esse provavelmente não é o melhor momento para isso. Eu precisaria testar minuciosamente suas habilidades para ver como posso ajudá-lo da melhor maneira. Mantive você longe das aulas da manhã por muito tempo, disse Shin. Eu deveria ter algo pronto para você quando nos encontrarmos novamente na sexta-feira. Não é outro lote de exercícios de modelagem, espero? Zorian não pôde deixar de perguntar. Não, disse Shin, sorrindo levemente com a pergunta. Embora eu definitivamente pretenda corrigir quaisquer deficiências óbvias em sua base mágica e elevar suas habilidades de modelagem a níveis aceitáveis, na verdade estou pensando em aprimorar seus estudos de dimensionalismo o máximo que puderem. Afinal, esse é o campo mágico que lida com coisas como manipulação do tempo, o que o torna relevante exclusivamente para sua situação. É um campo de estudo difícil e exigente, mas se você puder suportar vários anos de minhas provações e continuar chegando, sem dúvida terá a paciência necessária para ter sucesso. Isso realmente parecia bom. A primeira parte soou um pouco ameaçadora, mas ele reservou julgamento até ver o que isso implicava na prática. Ele realmente não se importava com a ideia de aprender alguns exercícios de modelagem, desde que Shin não recorresse à mesma rotina frustrante que ele empregara no passado, e realmente explicou a Zorian como ele deveria realizar o trabalho. Exercício. De qualquer forma, a reunião estava praticamente encerrada neste momento, então Zorian se despediu e deixou o escritório de Shin. Provavelmente foi a primeira vez que ele saiu daquele lugar se sentindo melhor do que quando entrou. Nos dias seguintes, o efeito posterior da campanha fracassada de Zorian contra a rede Burning Apex desapareceu gradualmente, deixando-o completamente curado. Kael ainda estava debruçado sobre os seus livros de necromancia e mexendo com algum tipo de item de feitiço que estava construindo, e se recusou a conversar com Zorian sobre Sudomir. Ele alegou que estava seguindo uma pista e que discutia as coisas com ele quando estivesse pronto. Zorian tinha a sensação de que Kael estava um pouco irritado com ele por lidar com a revelação da armadilha da alma, mas ele realmente não conseguia pensar no que poderia ter feito muito melhor. Talvez Kael não gostasse que Zorian tivesse esperado tanto tempo para lhe dar a notícia. Por outro lado, Taven reagiu muito melhor quando lhe contou sobre o ciclo do tempo dessa vez. Em suma, o período de recuperação foi um pouco chato e Zorian se viu procurando por algo para passar o tempo. Apenas por diversão, ele recriou os desenhos de Kirili que ele havia guardado em sua mente e os mostrou a ela. Ela franziu o senho enquanto os inspecionava, especialmente naqueles que mostravam claramente o interior da casa de Mai e seus habitantes, mas ela não parecia disposta a reivindicá-los como seu próprio trabalho. Em vez disso, ela criticou a técnica de quem os desenhou e sugeriu melhorias, o que o divertiu. Ela então perguntou a ele onde ele os pegou ficou irritada quando ele insistiu em conjurá-los completamente formados, o que também era divertido. De alguma forma, o argumento resultante levou Kiriel a dar-lhe uma lição de desenho improvisado e Zorian estava entediado o suficiente na época para concordar com isso. Segundo Kiriel, ele era realmente decente no desenho, o que surpreendeu. Ela até alegou que ele poderia ficar tão bom quanto ela, se ele estivesse disposto a trabalhar nisso. Considerando o quão inundado com tudo que sempre foi, ele duvidou que algum dia encontraria tempo para algo assim. Por outro lado, talvez ele pudesse usar um hobby de verdade. Foi durante um daqueles dias lentos que Zorian foi à biblioteca da academia em busca de um livro que falasse sobre a política interna de Eldimar. Em parte porque ele não conseguia se livrar do sentimento de que o comentário imediato de Sudomir sobre como ele estava trabalhando com os invasores por causa da política não era completamente falso, e em parte porque suas recentes reflexões sobre a Casa Rei fizeram perceber o quão rudimentar seu conhecimento sobre as estruturas de poder de Eldemar realmente era. Ele duvidava que realmente encontrasse uma resposta sobre o que Sudomir estava se referindo, mas provavelmente não faria mal se educar um pouco sobre o assunto. Em teoria, a situação interna de Eldemar era relativamente simples. O país era uma monarquia,
Com o poder da coroa controlado por um conselho de anciãos, uma reunião de nobres que supostamente deveriam aconselhar o monarca e ajudá-los a governar o país com eficiência. Os assentos eram hereditários, cada um ocupado por uma casa nobre diferente. Era por isso que eles eram nobres, tinham assento no conselho de anciãos e, portanto, estavam envolvidos no governo direto do país. Uma casa comum, embora geralmente oferecesse uma quantidade razoável de privilégios e autonomia especiais, não tinha voz na maneira como o país como um todo era administrado. Claro, a realidade era muito mais complicada do que isso. A coroa e o conselho de anciãos colidiam o tempo todo, as casas ultrapassavam seus limites rotineiramente, se achavam que poderiam se safar. Organizações como a Guilda dos Magos e a Igreja do Triunvirato Sagrado exerciam considerável influência de seus próprios e poderosos atores independentes que tentavam jogar todos os lados para seu próprio benefício. E isso nem estava entrando no assunto de entidades semi-autônomas como as tribos Shifter ou Porto Livre de Luja. Basicamente, o assunto era complicado e a iniciativa de Zorian não conseguiu tanto. Ele estava prestes a desistir e ir para casa quando se deparou com Tinami. Ou melhor, ela tropeçou nele, ele estava parado, de costas para ela, e a única razão pela qual sabia que ela estava ali era que ela podia reconhecer sua mente através de uma longa exposição a ela durante as reinicializações anteriores. Ele se contentou em ignorá-la a princípio, fingindo que não sabia que ela estava lá. Mas, como ela estava suficientemente curiosa para olhar por cima do ombro dele para ver o que estava lendo, ele decidiu dizer olá no final. Olá, Tinami, disse ele, sem se dar ao trabalho de se virar. Ela imediatamente recuou surpresa com as palavras. Ah! Surpresa bem-sucedida. Tomando cuidado de tirar o sorriso do rosto, Zorian virou-se para encarar a garota. Afinal, era educado olhar para alguém quando você estava conversando com eles. Existe algo que eu possa ajudá-lo? Não, desculpe, disse ela, tropeçando por um momento, mas recuperando a compostura rapidamente. Eu só estava curioso sobre o que você estava lendo. E eu só tenho que perguntar, lasca de lasca. Sério, Zorian? Isso é meio que... Ela parou por um momento, procurando claramente um termo educado para usar. Por que você leria esse lixo? Ela terminou eventualmente. Zorian olhou o livro em suas mãos. Ele não havia notado nada de ruim no livro até agora, embora, reconhecidamente, ele também não considerasse isso bom. Francamente, a única razão pela qual ele estava lendo ociosamente era porque um dos outros livros que ele já havia lido e gostado listou entre suas fontes. Estou tentando encontrar uma resposta para uma pergunta política, mas sei muito pouco sobre política, respondeu Zorian honestamente. Então, estou lendo apenas as coisas aleatoriamente, folheando qualquer livro que me chame a atenção. Ele colocou lasca de volta na prateleira. O livro era chato como o inferno de qualquer maneira. Que tipo de tópico você está procurando? Tinami perguntou a ele. Estou tentando descobrir uma razão política pela qual alguém queira queimar Soria no chão, Zorian disse a ela sem rodeios. Hipoteticamente falando, é claro. Estamos falando de forças externas ou internas? Tinami perguntou, completamente imperturbável por sua admissão. Interno, Zorian esclareceu. Tenho certeza que o número de inimigos externos que desejam o mesmo é incontável. Não realmente, não, disse Tinami. A Soria fornece produtos críticos para todo o continente. Acho que apenas Sulanon e alguns outros ficariam felizes em vê-lo desaparecer completamente. E o Quan e Baza? Perguntou Zorian, curioso. Eles? Tinami zombou. Quem se importa com o que eles querem? Eles não podem fazer nada conosco, exceto invadir nosso transporte. E enquanto Eudemar controla Forte Oróculo, isso é apenas um pequeno incômodo. Zorian cantarolou sem compromisso. Ele realmente não podia culpar Tinami por essa lógica, já que provavelmente teria dito algo semelhante antes de experimentar a invasão e descobrir quem estava por trás disso. Justo, disse ele. Então, o que eu estou recebendo de tudo isso é que você sabe alguma coisa sobre política, certo? Sou herdeiro de uma das casas nobre, Tinami deu de ombros. Eu sou obrigado a conhecer esse tipo de coisa. Então sim, suponho que sim. Excelente. Então, você acha que pode me recomendar um livro sobre a política interna de Eudemar, que não é lixo, como você diz? Ele perguntou a ela. Ele esperava que ela dissesse não ou desse a ele um título ou dois para procurar.
O que ele não esperava era que ela o arrastasse pela biblioteca por mais de 15 minutos em busca de algo que atendesse aos seus critérios exatos. Quando Tinami terminou de sugerir coisas para ele, ele terminou com 3 livros diferentes, um dos quais era um enorme volume assustador que deixou Zorian com sono só de olhar para ele. Ele estava começando a pensar que havia cometido um pequeno erro ao pedir ajuda a ela. Desculpe, eu exagerei um pouco, pediu Tinami, parecendo honestamente se desculpando. Está tudo bem, Zorian suspirou. Embora eu seja honesto com você, eu realmente duvido que vou ler tudo isso. Ele balançou a pilha de livros nas mãos para enfatizar. Se você precisar escolher um dos 3 para ler, leia A Hora das Tribulações, disse Tinami. Oh, bom, esse não foi o grande. Esse é o mais importante. As guerras da Lasca e o choro reorganizaram completamente o cenário político em toda parte em Altazia, mas especialmente em Eldemar. Sem entender quais tremores causaram e como os países lidaram com eles, você nunca entenderá realmente a política de Eldemar. Entendo, disse Zorian calmamente. Isso fazia muito sentido. As guerras Splinter criaram Eldemar essencialmente em sua forma atual, e um Eping realmente se originou de Eldemar. Ninguém na época percebeu quão perigoso era, nos primeiros dias de sua propagação, por isso teve efeitos significativos no país. Seria surpreendente se esses 2 eventos não tivessem mudado muitas coisas. Acho que tem algo a ver com o número significativo de mortos por magos que esses 2 causaram. Mais ou menos, disse Tinami. Tem a ver com substituí-los. Antes da Guerra das Lascas, muito mais magos pertenciam a uma casa estabelecida ou tinham pelo menos um dos pais. Os magos da primeira geração como você eram. Bem, não exatamente raros, mas muito menos comuns do que são agora. Depois das guerras Splinter e do Choro, muitas dessas casas e famílias foram extintas ou falidas, incapazes de lidar com o caos dos tempos ou a perda de membros críticos. A última coisa que Eldemar queria fazer era diminuir suas operações devido à falta de magos, para que alguém tivesse que substituir os mortos. O resultado foi um monte de magos de primeira geração, inundando o mercado mágico em números inéditos. Assim? Zorian perguntou. Eu acho que sou um pouco tendencioso, sendo um estudante nascido em civil. Mas por que isso é um problema? Não é um problema, como tal, não, disse Tinami cuidadosamente. Mas definitivamente mudou a política do país além do reconhecimento. Os magos da primeira geração são educados e apoiados pela Guilda dos Magos, e, por extensão, pela Coroa de Eldemar. Quando Ozes e outros grupos autônomos colidem com a Coroa, os magos de primeira geração se apoiam esmagadoramente com a Coroa. O influxo de magos nascidos em civis ajudou Eldemar a se recuperar das guerras Splinter e do Choro incrivelmente rápido, mas também fortaleceu o poder real e tornou a Guilda dos Magos muito mais importante do que costumava ser. Isso assusta muitas facções. Interessante, Zorian cantarolou pensativo. Mas como isso se relaciona com Sori e as pessoas que querem vê-lo queimar? Bem, Sori é absolutamente crítico para os magos da primeira geração que desejam aumentar sua capacidade, disse Tinami. A maioria dos outros poços de mana tem limites nítidos na quantidade de mana que eles produzem e, portanto, tem regulamentos rígidos sobre quem pode realizar que negócio mágico na área. Eles geralmente são controlados por algum grupo estabelecido ou mesmo uma casa, e não são muito amigáveis com os recém-chegados, a menos que estejam dispostos a se tornar subordinados de alguém. O buraco, por outro lado, vomita quantidades incompreensivelmente vastas de mana no ar a cada segundo. Muito mais do que qualquer um poderia realmente usar. Nunca há escassez de mana ambiental em Soria, então ninguém se importa com quantas forjas de mana, instalações de pesquisa e várias outras instalações são construídas na cidade. Sem surpresa, a cidade está absolutamente inundada de magos de primeira geração, o que a torna uma grande fortaleza legalista. É tão importante para o governo central, politicamente falando, que algumas pessoas a chamam de segunda capital nacional. Qualquer um que tenha um machado para moer contra a coroa ou a guilda dos magos pode querer vê-lo partir. Embora eu suspeite que alguém que expresse o desejo de vê-lo literalmente queimado no chão esteja sendo exagerado. Nossa situação política externa é suficientemente perigosa que ninguém realmente quer enfraquecer demais a nação, e Seuria é um importante centro populacional e uma potência mágica. Embora eu suspeite que alguém que expresse o desejo de vê-lo literalmente queimado no chão esteja sendo exagerado.
Nossa situação política externa é suficientemente perigosa que ninguém realmente quer enfraquecer demais a nação, e seria um importante centro populacional e uma potência mágica. Embora eu suspeite que alguém que expresse o desejo de vê-lo literalmente queimado no chão esteja sendo exagerado. Nossa situação política externa é suficientemente perigosa que ninguém realmente quer enfraquecer demais a nação, e seria um importante centro populacional e uma potência mágica. Então, o que estou obtendo da sua explicação é que as pessoas que mais querem ver Sora desaparecido provavelmente vêm de várias casas que não gostam de sua importância histórica sendo corroída, disse Zorian. Infelizmente, isso não explicava o comentário de Sudomir, tanto quanto Zorian podia dizer. Ele não tinha ideia se Sudomir era um mago de primeira geração, mas ele definitivamente não fazia parte de uma casa. Mas o problema é que existem muitas casas, até casas nobres que têm sua sede aqui. Por exemplo. Ou a Casa Noveda. Nem toda casa gosta uma da outra, Tinami deu de ombros. Há muitos deles que celebrariam se todos os Aopi morressem espontaneamente enquanto dormiam. Aí. Mas é engraçado você mencionar os Novedas. Você sabe o que aconteceu com eles, certo? Todos eles morreram, exceto Zashi, disse Zorian imediatamente. Sim, e então a coroa colocou Tezensveri como zelador de Zashi, e ele vendeu quase tudo o que possuíam a seus amigos e associados para trocar dinheiro, enquanto se pagava uma enorme taxa de zelador. Poucas pessoas dirão isso diretamente, mas o homem basicamente roubou a casa inteira de tudo o que tinha. E os Noveda eram muito ricos, explicou Tinami. Se Zashi não fosse tão idiota, eu imaginaria que ele seria extremamente amargo com as autoridades da cidade que foram cúmplices da ação. Eu podia me imaginar totalmente desejando que Soria se transformasse em cinzas, se eu estivesse no lugar dele. Pelo menos em um nível emocional. Hã? Você sabe, disse Zorian. Eu acho que quero ouvir mais sobre essa história.